Bom dia, alvorecer! Hoje é sexta-feira, dia 12 de dezembro. Hoje vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos amorosos, sobre a compaixão principalmente. A compaixão é compreender o outro em seu próprio coração, é trazer à tona com tolerância e o amor que cura e que restaura. É unir-se ao outro, é saber-se igual, é sentir o outro em sua condição humana, é o aceitar, é o respeitar, é o aconchegar. Muitas vezes a gente olha para as pessoas que são nossas parceiras, né, o nosso parceiro ou a nossa parceira, e a gente se irrita, a gente fica brava, a gente quer que as coisas sejam diferentes, que a pessoa se comporte de outra gente, principalmente nós mulheres, que a gente quer que os homens leiam o nosso pensamento, mas às vezes os bichos não conseguem, não tem essa habilidade psíquica ainda, né, gente, vamos combinar? A gente precisa olhar para os nossos cônjuges, para as pessoas que estão ao nosso lado de forma de mais compaixão. É entender que quando você está irritada, o outro fica sem saber o porquê muitas vezes. É sempre colocar cartas na mesa, é falar tudo aquilo que você está sentindo, mesmo que você já tenha falado outras vezes. Tem coisas que a gente tem que repetir constantemente. Tem dores que estão em nós que muitas vezes a gente revisita elas, fica esquisita com o outro e o outro não consegue entender, começa a ficar esquisito com a gente também, aí fica aquela estranheza toda, e quando essa estranheza passa de um certo ponto, a gente acha que o amor acabou, a gente acha que o relacionamento não vale mais a pena, mas foi só uma falta de diálogo anteriormente. A pessoa que está ao seu lado, ela precisa, além de ser a pessoa parceira, ser também o seu maior confidente e o seu maior melhor amiga. Precisa estar em conexão profunda e genuína com você e entender o que está se passando no seu coração, porque ninguém é adivinho. E você também precisa dar abertura para que a pessoa fale aquilo que está no coração dela, mesmo que às vezes doa. Porque às vezes a gente magoa o outro por esconder as nossas necessidades, por esconder os nossos sentimentos, e a gente acaba causando uma mágoa na outra pessoa sem querer. E também pode acontecer com o outro que está mais introspectivo, que não está conseguindo colocar alguma coisa para fora. A gente não tem só as nossas questões de relacionamento, as nossas questões de trabalho. Muitas vezes as nossas questões pessoais, familiares, elas influenciam também dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento. Então, se permita escutar e se permita falar de um lugar gentil, de um lugar amoroso. Permita-se ter a DR, por mais chata que às vezes a DR pode ser, mas elas são importantes. Aqui em casa, eu e o Henrique, a gente chama de refatoração. Normalmente, quando a gente começa a perceber que a gente está ficando um pouquinho esquisito um com o outro, é porque eu sou uma pessoa tipicamente que eu tenho a propensão maior de guardar, de reter as coisas, até que eu começo a ficar muito irritada e ele olha para mim: O que que tá pegando aí, Gabriela?" E é esse momento que eu saio falando e eu desabafo de um monte de coisa, e aí coisas que muitas vezes eu nem sabia que estavam aqui dentro saem para fora. E normalmente não são relacionadas a ele, são relacionadas a algumas questões que eu tenho, né, porque todos nós temos questões, por mais que nós sejamos espiritualizados, por mais que a gente esteja no nosso autoconhecimento e etcétera, e seja bem resolvido com a nossa vida, nós vamos continuar tendo questões. Eu tenho as minhas, o Henrique tem as deles, e todo mundo tem. E é bom a gente conversar, é bom a gente pôr para fora. E os nossos parceiros ou parceiras são aquelas pessoas que precisam de verdade saber o que está pegando, como diz o Henrique, com a gente, para que a gente libere aquilo que está fazendo mal e para que a outra pessoa entenda que não é com ela. Porque às vezes a gente, quando a outra pessoa está esquisita, a gente pensa imediatamente que a gente fez alguma coisa errada. E muitas vezes não é. E a gente não pode deixar essa pessoa com essa impressão, porque isso mina um casamento, mina um namoro, mina uma relação que às vezes está só começando. Seja franca e honesta, exponha com muita amorosidade e dê espaço de acolhimento para o outro também. Seja colo, seja carinho, seja amor, e não deixe que as coisas se degringolem só pela falta de diálogo. O diálogo é a construção, é a base de qualquer relacionamento. Então, converse, exponha e acolha. Muito importante. A afirmação do dia é: eu acolho os sentimentos do outro
e me permito me abrir sobre os meus. E a meditação do portal Alvorecer indicada para hoje é Conversas de Luz. E o cristal de conexão do dia é a Pedra da Lua. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.